confiança. Quem aqui já nesses 3 dias já pode dizer que Deus está fazendo algo na sua vida? Levanta a mão. Quem já Deus começou a fazer? Glória a Deus. E é isso mesmo, e até o final, Deus tem muito para realizar na minha vida, na sua vida. E hoje o Senhor nos chama realmente a abrir o coração para perdoar. Sabe, nós precisamos, muitas vezes o próprio perdão, a falta do perdão, nos faz adoecer, nos leva a ficar com o coração fechado. E o Senhor nos chama realmente, sei que é difícil, mas nos abrir ao perdão. Dar o perdão àqueles que nos ofenderam e também pedir perdão para que nos perdoe. E que nós possamos, eu já queria, se você pudesse colocando de pé. Vamos lá, rapidão. Aqueles que quiserem já fechar seus olhos e já ir pedindo: Senhor, vamos lá, Senhor, nesta noite, eu abro meu coração, eu entrego toda a minha vida, eu entrego toda a minha história, eu entrego toda a minha família, e te peço, Senhor, que eu possa abrir mesmo meu coração, para que o perdão tome conta de mim, para que eu possa perdoar, Senhor, e para que eu possa dar o perdão. Por isso te peço, Maria, apresenta a minha vida, apresenta a minha história ao seu Filho Jesus. Sabe, Jesus, nós precisamos realmente confiar, mas não é em pessoas que nós precisamos confiar, não é em coisas que nós colocamos a nossa confiança. Nós precisamos colocar a nossa confiança em alguém, em Jesus. Sabe, através das mãos de Maria, realmente entregar todas as nossas necessidades, todas as nossas causas, tudo aquilo que nós precisamos para poder realmente viver como Jesus quer que vivamos. Por isso, nessa noite, queria convidar aqui a Ivone, que vem de União da Vitória, para poder partilhar com a gente essa 4ª noite da campanha das talhas de Canaã, e nos trazer esse tema que é tão importante. E desde já eu te convido a levantar suas mãos em direção à nossa irmã, e colocando, sabe, pedindo para que o Senhor acompanhe, para que o Senhor conduza ela nessa noite, para que ela seja um intérprete do Senhor para a nossa vida, que ela seja instrumento do Senhor na nossa vida. Por isso, Maria, te colocamos a Ivone em tuas mãos, pedimos que você também apresente ela ao Senhor, ao seu Filho Jesus, e que todos nós possamos abrir nossos ouvidos, nosso coração, para poder receber essa boa notícia nessa 4ª noite das talhas de Canaã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa casa, Ivone, é sua também. Esse povo aqui está te esperando já há vários dias, para que você possa estar conosco. Vamos dar uma salva de palmas já para receber nossa convidada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos invocar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que convence. Eu posso falar, as pessoas podem nos falar, mas se nós não permitirmos que o Espírito Santo nos convença, o Evangelho de São João diz: Ele vos convencerá a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Então, com o nosso coração bem aberto, peçamos o Espírito Santo para que Ele venha nessa noite
dilatar o nosso coração, abrir nossos ouvidos, para que a gente possa ouvir a palavra do Senhor, e ouvir esta palavra e obedecer o que ela nos pede, porque não basta eu ouvir a palavra de Deus. Muitos ouvem a palavra de Deus, mas nem todos põem em prática, nem todos deixam cair no coração. A maior distância é da nossa mente ao nosso coração. Aquilo que a gente sabe aqui, aquilo que a gente acolhe pela nossa inteligência, pelo nosso entendimento, deixar que caia no nosso coração, na sede dos nossos sentimentos. Então peçamos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Então, como já foi anunciado, eu me chamo Ivone, sou viúva já há 11 anos, e desde que fiquei viúva eu me consagrei, sempre trabalhei na missão, mas depois dedico todo o meu tempo e aquilo que tenho para servir o Senhor. Tenho 4 filhos, mais velho até amanhã vai estar de aniversário, e 2 netas, genros e toda aquele povo que vem vindo e fazendo a família da gente ficar maior e mais bonita. Eu moro lá em São Mateus do Sul, que é a Diocese de União da Vitória, e nesse tempo eu estou como secretária-geral da RCC do Estado do Paraná, como tipo vice-coordenadora. E também lá na Diocese de União da Vitória eu sou diretora da Caritas, o braço caritativo da Igreja Católica. Uma missão que eu peguei assim, eu digo sempre para o bispo, eu embarquei no trem e depois eu fui perguntar para onde é que ele ia. Então, estou aprendendo também a fazer isso. Irmãos, eu caminho na renovação carismática desde 1979. Talvez aqui uma porção de vocês nem tinham nascido ainda, talvez alguns já, sim ou não. Mas no decorrer da pregação eu vou contar o meu testemunho e dizer como foi que eu fui atraída por Deus. E o nosso tema de hoje, como já foi falado, vocês já sabem que é esse o tema, que é o perdão. E no evangelho das talhas, do milagre das bodas de Canaã, Jesus faz um milagre. E esse milagre acontece porque os servos encheram as talhas. Elas estavam vazias, o Evangelho diz. Havia ali, o Evangelho diz, havia ali 6 talhas vazias. E quando a Virgem Maria pede a Jesus, avisa a Jesus que eles não têm vinho, ali tinha 6 talhas. Jesus reluta, mas por intercessão, por insistência da sua mãe, ele faz o milagre. Mas ele começa dizendo para os servos, primeiro Nossa Senhora diz, fazei tudo o que ele vos disser. E ele imediatamente então diz, enchei as talhas. Quantas vezes, irmãos, na nossa vida, nós estamos vazios, secos, ressequidos, como aquela passagem de Ezequiel, que Deus dá a ele uma ordem e diz para ele contemplar uma planície de ossos secos, ressequidos, sem vida. E Deus questiona o profeta e diz, você acha que esses ossos podem voltar à vida?
E Ezequiel então diz: tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor. E então Deus dá uma ordem ao profeta, e o profeta profere um oráculo sobre aquela planície de ossos secos. E ali no Ezequiel diz que se levantou um grande e um numeroso exército, que foi criando músculos, que foi criando carne, e depois mais um oráculo do profeta, e aquela planície de ossos secos se levantou um grande e um numeroso exército. E quantas vezes, irmãos, nós na nossa vida estamos assim como aquela planície de ossos secos, sem vida, ressequidos, nem até sabemos muitas vezes na nossa consciência por que estamos assim, porque estamos abatidos, porque estamos prostrados, porque estamos desanimados, porque estamos doentes. É porque, irmãos, nos falta entregar essa talha e encher esta talha e entregar para que Jesus faça o milagre. Mas nós precisamos, irmãos, eu preciso e você precisa. Por isso que estamos aqui essa noite. Eu vinha na estrada 423 quilômetros e 900 metros. Faltou 10 metros para completar os 424, padre. E eu vinha rezando para que nessa noite de verdade pudesse se levantar aqui nesta cidade, nesta noite, através da pregação da palavra, um grande, um numeroso exército revestidos da força do alto. E meditando este evangelho, irmãos, toda a minha vida, eu sempre quando medito esta palavra, eu me venho assim, porque a Virgem Maria disse assim: fazei o que ele vos disser. Ela dá uma ordem aos servos para que façam aquilo que Jesus dizer, aquilo que Jesus disser. E o que é que Jesus diz para nós? O que é que Jesus diz para mim? O que é que Jesus diz para você nesta noite, irmãos? E eu fui tomando a palavra, e a primeira palavra que me ocorre é quando Jesus, no Evangelho de João mesmo diz, ali no capítulo 15, versículo de 12 a 14, esse é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros. Irmãos, este versículo bíblico aqui, esta palavra, é muito, a gente pensa que é fácil, no sentido de amar, é fácil amar aqueles que estão conosco, aqueles que nos fazem o bem. O próprio Jesus diz: se vocês cumprimentam só aqueles que são amigos, que são, vamos dizer, companheiros de igreja, de trabalho, o que a mais estamos fazendo? Até os pagãos fazem isso. Até o povão que está lá fora, que às vezes não conhece o Senhor, que não conhece a palavra do Senhor, que nem vem na igreja às vezes, eles também se tratam bem entre eles. Mas e nós? Dentro do nosso contexto, da nossa família, dentro da igreja, dentro da comunidade, dentro do nosso grupo de oração, ou da pastoral onde trabalhamos, nós vivemos de verdade este mandamento? E eu digo para vocês, irmãos, que eu tive que experimentar este versículo aqui de uma forma bem literal, onde diz assim, olha, onde é que está o 14 aqui? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida por seus amigos. E nesse tempo todo de caminhada, irmãos, eu comecei na renovação, meu primeiro momento que eu não senti Deus, porque às vezes as pessoas pensam que para você ter uma experiência de fé, você precisa sentir. Eu não vou na missa porque eu não sinto nada, eu prefiro ir no grupo de oração porque lá eu sinto. Irmãos, fé não é um sentimento.
Fé é uma confiança absoluta no Senhor, naquilo que Ele fala na sua palavra e naquilo que Ele promete na sua palavra. E eu fiz meu primeiro momento com o Senhor num dia em quando eu pedia: Senhor, quando foi? Antigamente tinha um canto na renovação, talvez os mais assim, de mais tempo. Você lembram? Elevei em minha vida num dia especial. Quem conhece esse canto? Gente, então sou eu a velha aqui. Pronto. E um dia eu pedi para o Senhor: Senhor, quando foi que tu veio em minha vida? Quando foi o dia especial? Porque eu nunca senti, não sou de sentir muita emoção. E o Senhor me levou na noite em que os meus pais morreram. O meu pai, ele assassinou a minha mãe, e depois ele se suicidou. Depois de uma vida inteira, irmãos, por isso que quando eu falo de perdão, eu falo com conhecimento de causa, porque eu fiz a experiência de suar sangue para poder perdoar. O pai trancou a mãe no quarto, tentou matar ela a tiros, não conseguiu. Quando ele foi recarregar o revólver, ela afastou um armário para gritar, porque era uma casa de 2 pisos. E ele então foi lá, bateu na cabeça dela com esses cabides de estilo colonial. E tinha miolos da mãe no forro da casa. E foi assim que eu encontrei a mãe numa poça de sangue. Ela tinha dentro do sutiã o rosário, numa mão a imagem do Perpétuo Socorro e na outra mão o crucifixo. E o pai ali tinha se dado também um tiro na cabeça e tinha também os miolos dele pela costa. E aquela noite de 30 de novembro de 1979, irmãos, eu tive que começar um processo de perdoar. De perdoar ao ponto que muitas vezes quando as pessoas rezavam por mim, diziam: Ivone, você precisa perdoar teu pai. Era tanta dor que tinha dentro da minha alma, irmãos, que às vezes me saía sangue do nariz, de tanta angústia. Por isso que não vou me comparar com Jesus, pelo amor de Deus, Deus me perdoe fazer isso. Mas Jesus suou sangue porque era uma angústia suprema. Porque quando você faz um rito de perdão, irmãos, a gente revive aquela dor. E naquela noite lá, quando eu vi que o Senhor me mostrou que foi ali que foi o dia especial da minha vida, foi ali quando Ele começou a me reconstruir. Porque tinha sido uma vida inteira de sofrimento, de dormir lá fora. Não é porque o pai bebia, não, ele surtava. Então a gente tinha que dormir lá fora, depois de manhã cedo ele nos mandava para dentro de casa. Então foi uma vida inteira, eu tinha 22 anos. Então uma vida inteira de dor, uma ferida cada dia, ou muitas feridas cada dia, de medo, de insegurança. E daí, naquela noite ali, no momento de uma dor profunda, o Senhor começou a me reconstruir. Aquela Ivone que uma vez quando um freio rezava por mim, ele disse: Ivone, o que mais teu pai matou além da tua mãe? E eu disse: ele matou a mulher dentro de mim. Então dentro de mim eu tinha ódio. Por isso que aqui diz a palavra, por isso que eu comecei com esta palavra onde diz aqui: este é o meu mandamento. Porque dentro de mim só tinha amargura e raiva do pai. E daí nesse período veio um padre lá de São Paulo, Padre Primitivo Baltazar. Quem conhece as apostilas da identidade, ele é citado lá. Ele era compadre da minha irmã e veio rezar por nós naquela semana. E ele disse assim: Ivone, se o teu pai, no último segundo de consciência, depois que ele se deu o tiro, porque a pessoa não morre imediatamente, né? Segundo o padre, minha Maria me falou. E ele se arrependeu daquilo que ele fez, ele está no céu, porque olha, o bom ladrão também foi para o céu no último segundo. Daí sim que eu fiquei com raiva de Deus, porque eu tive que fazer um processo de perdoar o pai
e depois perdoar Deus. Primeiro perdoar Deus. Porque eu queria, naquele momento, eu queria ver o pai fritando. Diz que tem fogo lá no inferno, né, padre? Eu nunca fui, mas... eu queria ver o pai fritando no inferno, e não num lugar bom. Ele fez nós sofremos a vida toda, e agora ele no último minuto se arrepende e vai para o céu? Que Deus que é esse? Porque eu não conhecia Deus. Eu vou chegar lá. Então eu tive que fazer um processo de perdoar Deus, porque sabe o que, irmãos? Às vezes a gente não consegue ter uma intimidade com o Senhor na oração. Às vezes a gente não consegue ir no fundo, mais a fundo na nossa oração. Nós fazemos orações, citamos fórmulas bonitas, saímos dali e fica tudo igual, porque não penetrou como aquela chuva de hoje, não penetra na terra do nosso coração. Porque como que nós vamos se relacionar bem com uma pessoa que nós estamos magoados? O que a gente faz? A primeira coisa, a pessoa vem vindo lá, a gente quebra a esquina, sim ou não? A pessoa está vindo, e a gente muda o rumo, porque a gente não quer se encontrar com aquela pessoa. E se a gente está, e quando que Deus precisa do nosso perdão? Não, Deus não precisa do nosso perdão, porque Ele é onisciente, onipresente, Ele é todo poderoso. Não, Ele não precisa se reclinar, se humilhar e pedir o nosso perdão, não. Mas é eu e é você que precisamos perdoar Deus. Quando nós culpamos Ele pelas coisas ruins que acontecem em nossa vida, para nós poder se aproximar dEle. Como eu vou me aproximar de uma pessoa que tem um muro entre eu e ela? Então eu preciso perdoar, eu precisei perdoar Deus. E foi um longo processo de muito, muito tempo. Não pense que foi assim, num estralar de dedos, perdoar Deus, perdoar o Pai, por tudo que Ele nos fez sofrer, por tudo que Ele fez a mãe sofrer, por tudo que, depois para encerrar toda a história, aquilo que Ele fez com o sofrimento com a mãe. Mas irmãos, eu digo para vocês uma coisa. Não importa o que a pessoa nos fez. Às vezes a gente diz assim, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu passo. E a gente procura justificar os nossos ressentimentos. Mas Shakespeare diz assim, que guardar mágoas no coração é a mesma coisa que eu tomar o veneno e querer que a outra pessoa morra. Então, é uma questão de sobrevivência espiritual. Por que tantas enfermidades psicossomáticas no mundo? Nós da Caritas estamos fazendo uma campanha com os blister, aquela cartelinha do remédio sem o remédio, sem o comprimido. Lá em União da Vitória tem uma fábrica que faz portas e usa aqueles blister. Ela tritura e faz. Gente, eu nunca vi. É sacos e sacos e mais sacos que vai chegando toda semana para nós lá, das cartelinhas dos remédios. Porque não estou dizendo que a gente não possa tomar, e que às vezes é necessário. Mas às vezes nós estamos tomando um remédio que não é a saída é perdoar. A saída é amar. Às vezes ficamos remoendo coisas lá de não sei quando, de alguém que fez não sei o quê. Quantos casamentos que não se sustentam, irmãos, que por pouco e nada se separam, porque faltou olhar nos olhos e perdoar e pedir perdão, porque pedir perdão também é uma dádiva. E eu digo para vocês, irmãos, não pensem que eu não me machuco facilmente. Que às vezes eu me magoo na caminhada, nós nos machucamos na caminhada. Mas imediatamente eu procuro buscar perdoar. Mesmo que seja lá no silêncio do meu coração, mesmo que seja durante a minha oração pessoal, mesmo que seja ali, mesmo que a pessoa nem saiba que ela me magoou. Quanta missão que não flui, porque nós estamos guardando ranços dentro de nós. E a palavra aqui está dizendo
Eis o meu mandamento, amai-vos uns aos outros. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida por seus amigos. E São João diz que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o irmão, é mentiroso. Porque é fácil eu dizer: Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te adoro. Eu vim na igreja e rezar e fazer aquelas orações bem elaboradas. Mas o meu irmão que está ao meu lado e que precisa do meu perdão. Então eu precisei, irmãos, fazer um exercício profundo de perdoar o pai. E cada vez que a gente se colocava em oração, tem muitas pessoas a quem eu devo uma parte da minha vida, porque eu tinha 22 anos quando aconteceu, já tinha, meu filho que amanhã vai fazer 46, tinha 2 anos na época. Eu já tomava remédio controlado, por isso que eu falo que o remédio não sana, porque tinha angústia, tinha aflições que vinham sendo trazidas desde lá do ventre materno, de situações de desamor. E daí com esse gênio que eu tenho, assim, esse meu temperamento, meio medonho, sabe, gente? Assim que explode, primeiro explode, depois pergunta, vai pensar um pouco. Primeiro fala, depois pensa. E um dia uma pessoa me disse: Ivone, você não tem amor. E eu fiquei 2 anos rezando com esta palavra que a pessoa me disse. Porque como eu ia tratar as pessoas com amor, se eu não tinha vivido? Então às vezes nós vivemos situações que nós não podemos também ficar culpando os outros, ficar culpando os antepassados, ficar culpando os pais, ficar culpando os outros, achar sempre um bode expiatório para as nossas infelicidades. Não, depende de mim, eu preciso dar o passo. E digo mais, irmãos, perdoar é um ato de vontade. É um ato de vontade. Eu decido perdoar. Então Deus, na sua infinita misericórdia, Ele vem em auxílio à minha fraqueza. Mas eu preciso tomar a decisão. Eu não perdoo, eu não consigo perdoar. Não consegue mesmo, a gente não consegue mesmo. Pelas nossas forças nós não conseguimos perdoar. Não importa, às vezes a ferida é grande, às vezes a ferida é pequena. E quando a gente tem um machucado, a gente sabe, vocês sabem, melhor que eu até, parece que bate bem aí naquele machucado. E a gente até diz: puxa vida, estava machucado, parece que bate de propósito. Porque quando tem uma dor no nosso coração, qualquer coisa que a pessoa faça, que a pessoa diga, machuca de novo. Irmãos, então perdoar, eu preciso tomar a decisão de perdoar. Você decide perdoar, e daí Deus te dá a graça. Senhor, eu não consigo. Senhor, está doendo muito. Então eu naquela resistência, porque eu achava que se eu perdoasse seu pai, eu ia estar tipo assim, dando alegria para ele. Eu não queria que ele tivesse alegria. Eu queria que ele sofresse o que nós sofremos. Mas hoje, irmãos, depois de toda uma caminhada, depois de todo um empenho para perdoar, e a graça de Deus agindo, e na Eucaristia pedindo para Jesus, porque eu via que essa era a razão de eu estar doente. Essa era a razão porque eu tomava remédio. Essa era porque dentro de mim tinha uma dor muito grande. Então depois, quando eu fui começando o processo de perdoar, hoje eu digo para vocês, irmãos, hoje eu acredito e eu espero, quando eu for para o céu, porque eu vou para o céu, vou lutar para ir, estou lutando até hoje. Se eu encontrar o Pai lá, e vou encontrar, para mim não vai ser surpresa. Porque quem conhece o coração, quem conhecia o coração dele, o sofrimento dele, aquilo que ele viveu na vida dele
com a minha nona e tudo, meu nono, aqueles italianos vindo da Itália, de uma maneira sofrida, também não foi amado, também foi criado num ambiente de violência. Só Deus, que é Pai e que ama, que pode julgar. Então hoje eu digo assim, eu tenho saudades de dar um abraço no Pai, de encontrar Ele, e vou encontrar. Ele era um homem bonito, alto. Irmãos, eu digo isso porque eu já sinto alegria em dizer isso. Mas foi uma luta de muitos anos para mim poder perdoar. E uma justificativa, quando nós rezamos o Pai, eu até fiz uma escolinha aqui. Quando nós rezamos o Pai Nosso, irmãos, diz assim: perdoai-nos como nós. Perdoai-nos como? Mais uma vez, perdoai-nos como? Então nós estamos autorizando Deus a perdoar a mim como eu perdoo. Então, de uma certa maneira, nós estamos assinando a nossa sentença. Senhor, tu pode me perdoar na mesma proporção que eu perdoo. Aí às vezes as pessoas dizem assim: Ivone, eu perdoo, mas eu não esqueço. Ok, perdoar não é esquecer a ofensa recebida. Não, perdoar não é esquecer a ofensa recebida. Perdoar é quando eu lembro do fato, quando eu lembro do acontecimento, e esse acontecimento não me machuca mais. Então é sinal que você perdoou. Você não perdoou até o dia em que você, lembrando o fato, revivendo a situação, e você sofre, você sente raiva de novo, você remói tudo de novo. Então é sinal que o teu coração, você até pode ter dado perdão, mas o teu coração ainda está ferido, ainda está sangrando, ainda está feridas purulentas que demoram para serem curadas. E às vezes a gente, irmãos, a gente evita falar sobre isso. Tem gente que dorme até enquanto você fala sobre o perdão, porque a gente tem medo a gente tem que deixar o Senhor rasgar a ferida, a gente deixar o Senhor tirar a casca da ferida. Eu lembro uns anos atrás, quando eu morava ainda lá no Sudoeste, uma filha da minha vizinha lá, ela estava derretendo cera. Vocês são do tempo de derreter cera, do tabletinho opa, tem uma companheira ali, ok. E de repente pegou fogo aquela latinha de cera. E ela saiu correndo da cozinha onde estava esquentando, para depois passar no assoalho. E o pai dela chegou e jogou pela janela a latinha de cera. Só que ela tinha sido por uma porta e estava passando justamente embaixo da janela. E a cera caiu toda derretida, quente, caiu toda nas costas dela. E eu levava ela a fazer os curativos no hospital, então cada 2 dias. E ela ia lá, o médico deitava ela de bruços, e ali ele ia tirando as cascas daquela carne podre que se criou por causa da ferida, da queimadura nas costas dela. E eu ali vendo o médico tirar aquelas cascas, ela chorando porque doía, eu ficava imaginando quando Jesus quer tirar as cascas das nossas feridas antigas, velhas, fedidas, porque estão ali muito tempo e nós não deixamos, não permitimos que o Senhor tire aquela casca. E hoje, irmãos, hoje à noite é uma noite de muita bênção e de muita graça, se você permitir, porque todos nós, sem exceção,
todos nós, sem exceção, temos as nossas feridas, temos as nossas cascas que precisam ser tiradas, para que depois cresça, nasça um tecido novo, não um tecido na pele, mas no nosso coração, sentimentos novos. Depois que aquela pessoa me disse: Ivone, você não tem amor. Eu fiquei 2 anos rezando na frente, quando ia no Santíssimo, e dizia: Senhor, se eu não tenho amor, o que é que eu estou fazendo na missão? Hoje, agora, esse ano, 44 anos, na época acho que eram uns 35, 36, mais ou menos, de caminhada. Mas é que o Senhor, Ele vai curando, irmãos. Às vezes a gente não quer que a cura do nosso interior aconteça num passe assim de mágica, num estralar dos nossos dedos. Mas o Senhor, Ele vai, é como uma ferida profunda. Às vezes tem feridinhas ali que a gente põe um mertiolate e já está bom nas crianças, na gente mesmo. Às vezes põe um paninho quente, já sai a mancha, já vai o hematoma. Mas às vezes é uma ferida mais profunda, que ela tem que ser furada, que ela tem que ser rasgada, ela tem que ser tirado aquilo que é velho. E nós precisamos permitir que o Senhor realmente remova essas cascas de dentro do nosso coração. Na carta de São Pedro, ele diz assim, olha: não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. São Pedro está dizendo: não vão dormir com o coração magoado. Por isso que às vezes as pessoas não conseguem dormir, tem pesadelos, às vezes precisa tomar remédio para dormir, remédio para acordar, porque nós não temos situações resolvidas dentro de nós. Nós não permitimos que o Senhor faça a sua obra, aquela obra de restauração profunda que Ele quer fazer. E nesse tempo em que eu rezava na frente do sacrário, pedindo para o Senhor um entendimento, o que é que eu precisava? Se a pessoa disse isso para mim, era essa visão que ela tinha de mim, era essa visão que ela tinha da minha pessoa. O Senhor me disse num dia lá: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. E eu estava dando a vida, e estou dando minha vida pela causa do reino. Mas quando eu estava com o meu coração machucado, eu machucava as pessoas. Quando a gente está machucado, a gente machuca as pessoas. E quem são as pessoas mais próximas de nós? Quem é o nosso próximo? Jesus pediu para o samaritano: quem quer? Os da nossa casa, da nossa família, nossos filhos, nosso esposo, nossa esposa, quem é casado, nossos pais, quem é solteiro. Esses são aqueles os mais próximos de nós, e que nós, pelo nosso desamor, ferimos. Talvez eles sejam a causa das nossas feridas, tem mais essa também. Mas nós somos chamados a perdoar, porque a semana passada, quem vai na missa aqui todo dia, e era no domingo retrasado, se eu não me engano, Pedro pediu para Jesus quantas vezes precisava perdoar. O que foi que Pedro disse para Jesus? 70? Todo faceirão, né? Ele pensou: agora eu vou arrasar com essa pergunta. Jesus vai me dar um baita de um elogio. Imagine 70, que deu o máximo dele. E Jesus responde o quê? O que significa 70 vezes 7, irmãos? Sempre. Sempre, sempre e sempre que o irmão pecar contra mim, toda vez que o irmão magoar o meu coração, toda vez que o irmão ferir, pôr o dedo nas minhas feridas, eu preciso perdoar, porque só assim nós vamos ter a paz. Na manhã de ressurreição, Jesus chega dentro do cenáculo e diz, lá onde estavam os apóstolos reunidos, e ele deseja
a paz. A paz eu vos dou, a paz eu vos deixo. E o perdão, irmãos, quando nós perdoamos, o perdão nos traz libertação. Nós vemos assim no mundo de hoje, que parece que está que nem uma panela de pressão para vir para fora a qualquer momento, uma explosão. As nações fazem tratados, assinam tratados de paz. Fazem reuniões lá não sei aonde, lá no extremo, lá no outro extremo. Assinam documentos, assinam tratados de paz. Se comprometem com a paz, mas constroem a bomba atômica para gerar paz. Não é essa paz. Paz não é ausência de conflito. A paz não é ausência de conflitos. Esse é que é o nosso problema, que nós muitas vezes confundimos paz com tudo certo, onde ninguém abre a boca, onde ninguém diz nada. Não. Paz não é ausência de conflitos. Paz é mesmo no meio do conflito, mesmo no meio de situação de dor. Porque a paz ela vem de dentro. A paz não está fora. A paz não é fruto de uma casa boa. A paz não é fruto de uma conta no banco sem saldo negativo. Não. A paz não é um carro de último tipo. Não. A paz ela está dentro de mim e ela é fruto de quando eu estou fazendo aquilo que Jesus disse. Que a Virgem Maria disse aos apóstolos, aos servos lá do casamento, nas bodas de Canaã: fazei tudo o que ele vos disser. Paz é quando eu obedeço a palavra de Deus, mesmo que me custe. Quando eu dou o perdão, mesmo que me custe. Talvez você esteja pensando assim: Ivone, meu esposo me traiu, minha esposa me traiu, ou meu filho está nas drogas, ou não sei, fui passado para trás, perdi meus bens materiais porque alguém foi desonesto comigo. Não importa o que a pessoa tenha feito, irmão, irmã, a você e a mim cabe perdoar sem julgar, sem impor critérios. Eu perdoo, mas a gente vai pôr numa reticência. Não, perdoar é amar, é dar a outra pessoa o direito de ter a paz. E quando nós damos o perdão, irmãos, eu digo para vocês, quando eu, nesse processo todo de dar o perdão para o Pai, de perdoar Deus, como eu já falei, não que Ele precisasse do meu perdão, mas eu precisava perdoar Deus, para poder rezar com profundidade, para poder servir ao Senhor com alegria. Como que eu ia servir o Senhor, irmão, se o meu coração estava magoado com Ele? Se o meu coração estava com raiva dEle? Lá no nosso inconsciente nós temos essa mágoa com Deus. Quando às vezes, é comum isso aqui quase. Tu vai num velório, teve um acidente, houve uma tragédia lá, alguém chega cheio de boa vontade e vai consolar a pessoa que perdeu o seu ente querido e diz: Deus quis assim. Deus quis assim uma pinóia, Deus não quis assim. Deus depois Ele tira um bem, como Ele tirou um bem da tragédia, da morte do pai e a mãe. Deus tirou um grande bem, irmãos. Hoje eu olho para trás e aquela tragédia, que aparentemente foi uma tragédia naquele momento, uma cidade pequena, pensa os falatórios do que saiu naquele lugar e tudo mais, naquele momento foi uma dor sem fim. Eu demorei muitos anos para chorar a morte do pai e a mãe, porque foi um choque tão grande. Minhas irmãs gritaram, meus irmãos choraram, eu não chorei. Muito tempo, não tenho certeza dos anos que passou, quando eu consegui pôr para fora aquele ranço que ficou aqui dentro. Irmãos, aquela tragédia, aparentemente, hoje eu digo, foi uma bênção na minha vida.
através do meu testemunho, quantas pessoas se dobram para o perdão, quantas pessoas compreendem a necessidade de perdoar. Mas eu digo para vocês que a mesma situação, eu tenho um irmão meu que está até hoje, depois de 44 anos, remoendo o passado, remoendo aquilo que aconteceu com o pai e a mãe. Então o mesmo acontecimento na nossa vida, você pode reverter ele em bênção ou desgraça. É o Eclesiástico que diz: está diante de ti a água e o fogo, estende a mão para aquilo que tu quiseres. E para onde nós estender a mão, nós temos as consequências. Eu estendi a mão. Tem uma outra irmã minha também que é pregadora lá em Curitiba, estamos esparramados por aí. Mas aquele que fechou o coração, continua com o coração fechado. Então é uma escolha. Perdoar é uma decisão. É uma decisão. E eu digo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, reflita sobre isso profundamente. Entregue hoje à noite a talha que está vazia e coloque ali dentro essa água, a água do perdão, para que Jesus possa transformar. Você vai ver o sentido da tua vida. Hoje eu me levanto com um sentido para a minha vida, porque eu fiz a experiência profunda de perdoar. E não quer dizer que na caminhada a gente não vai se magoando, a gente não vai se machucando, palavras que dizem, palavras que a gente diz, mas levantar e retomar o caminho. E mais uma coisa que até anotei aqui bem no finzinho: e pedir perdão. É fácil? Não. Se perdoar é difícil, mas não é impossível com a graça de Deus. Pedir perdão, então, misericórdia. Eu não vou pedir perdão. Foi ele que errou, foi ela que errou. Se ela vier me pedir perdão, eu até posso perdoar, mas tem que vir aqui me pedir perdão. Você não faz isso, faz essas barganhas? Não, irmãos. Aquele que tem o maior, Padre Jonas que dizia, aquele que tem maior amor, dá o primeiro passo. Não é orgulho quebrantado, não é se humilhar você dar o perdão, não é se humilhar você pedir perdão para alguém que você magoou. Eu com esse meu temperamento aqui, irmãos, mas pensa um pouco, cada passo eu tenho que correr atrás de alguém pedir perdão. Outro dia o bispo disse assim: Ivone, você pede perdão, então tá bom, já tá bom. Mas é duro pedir perdão, mas depois é a paz que vem. Então nessa noite vamos pôr dentro da talha do perdão e da paz, vamos pôr todas aquelas pessoas que nós temos tido dificuldade de perdoar, e até não só de perdoar, mas até dificuldade de amar, pelo jeito como nos tratam. Às vezes tem pessoas que nos tratam com indiferença, a gente nunca fez nada, mas nos trata com indiferença, ou então não nos trata com amor. Nossos pais, os filhos, quanto processo foi de de perdoar o pai pela maneira, a indiferença com que ele me tratava. Quando eu tinha 11 anos, nós sempre moramos na fazenda porque o pai tinha condições, e num surto de briga dele, ele correu, eu e a minha irmã também estavam indo pedir socorro na cidade, porque era tudo longe, imagina, também não precisa ficar tão velha assim, mas 55 anos atrás. E ele correu atrás de mim e da minha irmã com a espingarda para nos atirar. Ele só não foi mais longe para nos atirar, porque já começou a chegar, aparecer as casas dos vizinhos, porque ele estava nu. Então, irmãos, aquela passagem de Isaías, que diz assim, que ele não tinha aparência humana, é uma passagem bíblica que fala de Jesus. Mas eu digo para vocês, eu era assim. Eu não tinha aparência de mulher. Eu não me cuidava, eu não me amava. E porque eu não me amava, eu não amava aqueles que estavam ao meu redor. Porque a palavra de Deus diz, vós sois meus amigos, já não chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Mas chamei-vos amigos, porque dei a conhecer. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida
pelos seus amigos. A maior sinal, irmãos, de que nós somos homens e mulheres restaurados no Senhor é o perdão. Independente do que nos tenham feito, é o perdão. Eu fiz a experiência e hoje com 65 anos eu digo, eu me sinto muito melhor, muito mais jovem por dentro do que quando eu tinha 22, 23 anos, 16, 15, adolescente e ficava enfiada nos cantos. O pai nunca me bateu porque eu nunca estava por perto, sempre escondida nos cantos. Então, irmãos, Jesus fez, Ele tem muito o que fazer em mim, porque eu tenho um temperamento meio complicado, eu sou meia colérica, assim, meia sanguínea, um pouquinho de tudo, uma mistura. Mas assim, irmãos, eu hoje olho para trás. O Senhor me reconstruiu como Ele quer reconstruir você. Ele não escolhe uns aos outros. Aquele que se dispõe, aquele que se põe a caminho, aquele que aceita caminhar com o Senhor, Ele vai restaurando. Sozinhos nós não perdoamos. É difícil perdoar, sozinha você não perdoa. Mas a graça de Deus vem em nosso auxílio. Eu quero convidar você a colocar a mão sobre o teu coração. Vamos rezar sobre isso. Diante desta palavra que o Senhor deu das talhas. Eles não têm mais vinho. O vinho no Evangelho, nas Sagradas Escrituras, ele é sinal de alegria. E quando nós temos o nosso coração fechado pelo ressentimento, pela mágoa, e nós vamos, a medicina mesmo diz, 85% das doenças físicas, elas são doenças emocionais, são doenças psicossomáticas. O meu físico sofre porque o meu espiritual, o meu psíquico está ferido. E a Virgem Maria diz hoje de noite para Jesus sobre a tua vida. Diga o teu nome e diga, é para você esta palavra. A Virgem Maria está dizendo para Jesus, ele não tem mais o vinho da alegria. Alegria de viver, alegria de estar com o Senhor, alegria de estar experimentando de verdade a graça na profundidade, não na superficialidade. E nessa noite, a noite da graça, irmãos, quando o Padre Beto me convidou, eu fiquei assim, apaixonada por esta pregação, porque o perdão, ele é uma fonte de libertação. E se coloque você nessas bodas, a nossa vida é umas bodas, é uma festa. Só que às vezes nós estamos na festa triste porque nos falta o vinho do perdão, o vinho da alegria, o vinho do amor. E como consequência, o vinho da paz interior, aquela paz que brota do fundo da nossa alma. Eu te convido, meu querido, se coloque nesta festa e apresente para o Senhor as tuas feridas. Aquelas pessoas todas que você precisa perdoar, ou até precisa pedir perdão porque você magoou, num momento de raiva, num momento de cansaço, de irritabilidade, você magoou. Eu como mãe, eu digo para vocês, meus irmãos, muitas vezes eu preciso pedir perdão para os meus filhos. Muitas vezes nos almoços de domingo, quando reúno todos ali, eu relembro algum fato do passado, quando eles ainda eram crianças, eu ainda estava passando pelo processo de cura, que eu magoei eles. Eu digo, meus filhos, me perdoe.
Isso dá uma paz, não é se humilhar, não é passar vergonha, não. É reconhecer que nós somos frágeis, somos argila quebradiça, que precisa ser restaurada, que precisa ser levantada, que precisa ser refeita no grande amor que Deus tem por cada um de nós. Quando eu entendi, não na proporção, não na profundidade, porque nós nunca vamos entender na profundidade imensa do amor de Deus por nós, mas quando eu, me caiu a ficha que eu era amada mesmo nas minhas fraquezas. Você é amado mesmo nas suas fraquezas, mesmo na tua fragilidade. Aquela pessoa com quem você está magoado, magoada, também é uma pessoa amada por Deus, mesmo na sua miséria. Mesmo quando ela te machuca, ela é amada por Deus, porque Deus não nos ama só porque fazemos coisas boas, Ele nos ama porque somos seus filhos. Apresente tudo isso nessa noite abençoada. Apresente, encha a tua talha e coloque tudo aquilo, não deixe nada fora, não retenha nada para você. Aquilo que Jesus disse para Madalena: não me retenhas, não retenhas, meu irmão, minha irmã, coisas guardadas lá no fundo do teu coração que te faz sofrer. Rasgue o véu do teu coração e deixa que nessa noite esse amor curador de Jesus te restaure, te dê toda a força e diga para Jesus, como aquele cego na beira do caminho: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Grita nessa noite, peça para que Jesus te dê a força de perdoar e amar, e amar, e amar. Que o sangue preciosíssimo de Jesus agora caia nas nossas feridas, como um bálsamo que cura e que liberta, porque Ele nos ama, porque Ele nos ama, porque Ele é amor. E lá na cruz, flagelado, desfigurado, Ele gritou ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pense sobre isso nas pessoas que te magoaram e te magoam no tempo de hoje. Talvez ela não tenha nem noção do quanto te machuca, o quanto te fere. E Jesus, naquele olhar amoroso, olha para você e Ele sabe, Ele tem para te oferecer a força e a graça de perdoar e amar, de amar e perdoar. Essa é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, sorriso mais puro e um olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos, e hoje não acabou. Por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais,
a pena lembrar que a vida é curta demais. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos, e o hoje não acabou. Por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. É curta demais. Amém? Amém. Que bom que estamos juntos nessa noite, que acredito que o Senhor colocou muitas verdades nos corações, daquilo que nós precisamos tomar a decisão de perdoar e amar, porque depois que a pessoa está morta, eu sempre digo para os meus filhos, depois que a mãe morrer, não adianta ir babar em cima do meu caixão, você está fazendo bagunça lá, né? Então, e a gente pensa, depois se arrepende, mas deixa é tarde. Então, enquanto que temos tempo, vamos amar, e porque amamos, perdoar. Agradeço a paciência de vocês. Agora vamos para a parte principal, que é a missa, né? É para Jesus, então vamos lá! Eu conversava com a Ivone agora à tarde, quando ela chegava, e a filha dela disse para ela lá assim, porque ela saiu de lá com aquele temporal, 430 quilômetros. Ela falou: se fosse eu, mãe, não ia. Só que quando a gente conhece Jesus e tem a experiência verdadeira com Ele, nada importa. E a gente sabe qual que é a nossa missão. A Ivone podia não ter perdoado o pai dela, e podia estar vivendo a vida dela de outro jeito. Talvez, né? Só um pouquinho, eu tenho que completar aqui, porque quando eu era tão infeliz, que eu ficava imaginando como ia ser o meu enterro, e quem ia chorar por mim, entendeu? Então, realmente, se eu não tivesse, e ficava imaginando como ia fazer para morrer. Então, eu fico imaginando, se eu não tivesse conhecido Jesus, perdoado aqueles que precisavam perdoar, o Pai principalmente, e o próprio Deus, eu com certeza hoje, depois de 40 e tantos anos, 44 anos, eu não estaria mais por aqui não, com certeza. Teria me jogado do peral, da ponte, como o pessoal diz, né? Então, a minha filha disse: mãe, com esse tempo, eles ficam preocupados comigo, por uma senhorinha de 65 anos, né? Nas estradas por aí. Mas é o amor de Deus que nos constrange a ir e fazer aquilo que o Senhor pede. Eu queria falar, Ivone, porque às vezes, né, você colocou a sua vida em risco também, nesse tempo vindo para cá, por amor a esse povo que está aqui, que você tinha um compromisso com eles. E muitas vezes nós não conseguimos perdoar uma pessoa, que é algo muito mais fácil do que a gente às vezes perder a vida. Então que a gente possa, sabe, com as nossas mãos estendidas aqui, louvar a Deus pela vida da Ivone, pelo seu ministério, pela palavra que ela nos trouxe, que a gente possa pagar, Ivone, a você, por esse sacrifício, por essa doação, sabe, por essa palavra de hoje, com essa Ave Maria, essa que nos trouxe realmente até os pés de Jesus, que nos apresentou, né, e disse: filho, eles não têm mais vinho. E Jesus enche as talhas.
né? Nós enchemos as talhas e Ele faz a transformação da água em vinho. E hoje você pode transformar a sua dor, o seu pecado, sabe, em alegria, em vida, mas cheios desse Espírito Santo, cheio dessa graça, de ter a certeza que nós podemos também sair daqui hoje perdoados e perdoar quem nos machucou. Rezemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Recebamos agora toda a equipe celebrante e vivamos, sabe, esse perdão hoje, para que a gente possa declarar que somos novas testemunhas, novas pessoas junto de Jesus. Enquanto vamos acendendo as velas do presbitério junto ao altar e à cruz do Senhor, vamos homenagear aquela que também teve que perdoar os algozes que tiraram a vida do próprio filho, que morre inocente por nós. Homenageemos Nossa Senhora, nosso maior para ser mãe de Jesus, sofreu com ele naquela cruz, que por nós deu o seu sim, para gerar o Salvador. Com tanto amor ela criou. No primeiro sinal ela estava lá, no casamento, bodas de Caná. Pediu a Jesus, que então atendeu ao pedido da mãe, água e vinho. Sempre está, intercessora, vive a nos cuidar. Ela foi escolhida pelo próprio Deus, será mãe rainha, bem-aventurada pelos filhos teus. Maria, minha mãe, agraciada tu és, agraciada tu és. Estende as tuas mãos em direção a Nossa Senhora. Dos anjos, torre de marfim, se hoje livre sou, foi porque tu aceitaste ser a mãe do meu Senhor. No primeiro sinal ela estava lá, no casamento, bodas de Caná. Pediu a Jesus, então atendeu ao pedido da mãe, água e vinho. Se converteu junto a Jesus, ela sempre está, intercessora, vive a nos cuidar. Ela foi escolhida pelo próprio Deus, será mãe rainha, bem-aventurada pelos filhos teus. Maria, minha mãe, agraciada tu és, agraciada tu és, soberana dos anjos, torre de marfim, se hoje livre sou, foi porque tu aceitaste ser a mãe do meu Senhor, ser a mãe do teu Senhor, ser a mãe do Salvador, ser a mãe do meu Senhor, ser a mãe do teu Senhor, ser a mãe do Salvador.
ser a mãe do próprio amor. Viva Nossa Senhora! Viva aquela que nos ensina a perdoar. Amados irmãos e irmãs, não é a primeira vez que vivemos o que estamos vivendo esta noite. Mais uma campanha de oração com uma tempestade. Quem esteve aqui naquele cerco de Jericó, que fez Sarandi ficar na escuridão e só tinha luz aqui no salão? Vocês se lembram disso? Hoje, novamente, mais uma tempestade e vocês vieram. Gostaria de pedir uma grande salva de palmas a todos os que estão aqui. O padre, na sua miséria, chegou a achar hoje vai estar só eu e a Ivone lá na igreja. Ó, viu Jesus confirmando? E vocês vieram. Louvado seja Deus. Não é à toa que essa tempestade, ela cai sobre Sarandi num dia em que o tema é tão importante. Lembra que eu falava para vocês, a primeira pessoa que Deus inspirou no coração do padre chamar para essa edição da nossa campanha de oração foi a Ivone, e confiou a ela um dos mais difíceis, mais preciosos temas. Não existe demônio onde existe o perdão. O diabo, ele é exorcizado, ele é mandado embora quando a gente perdoa. Por isso, nós vamos agora celebrar o ápice, o ponto mais alto dessa noite, com a celebração da Santa Missa, com aquele que perdoou. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos isso agora alegremente, recebendo a equipe celebrante, cantando. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Pecadores dessa terra, roga pelo povo em quem teu Deus espera, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre serás. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre serás. Roga pelos pecadores dessa terra, roga pelo povo em quem teu Deus espera, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu
consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre serás. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre serás. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre serás. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Graça e paz. Graça e paz. Com a liturgia de hoje, nós somos convidados pelo Senhor a ser os promotores da paz e do perdão. Este perdão e esta paz que provém do próprio Deus. Que sejamos, irmãos e irmãs, promotores de tudo aquilo que parte de Deus por cada um de nós. Porque fruto do amor é que Deus nos perdoa. Ele nunca desiste de nós. Peçamos o seu perdão e a sua misericórdia. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tem piedade de nós. Que continuais a nos visitar, tem piedade de nós. Cristo, Cristo, Cristo eleição. Cristo, Senhor, que vireis um dia para nos julgar, tem piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus cantando.